Hoje dedicamos o Ler Mais, Ler Melhor a Florbela Espanca, que nasceu no Alentejo, em Vila Viçosa, a 8 de dezembro de 1894. Florbela Espanca estudou em Évora, onde concluiu o curso dos liceus em 1917. Mais tarde foi estudar para Lisboa, frequentando a Faculdade de Direito. Florbela Espanca, uma das maiores poetisas de língua portuguesa, dividiu a sua curta, mas admirável obra entre a poesia e a prosa, não se ligando claramente a qualquer movimento literário. Próxima do neorromantismo de fim de século pelo caráter confessional e sentimentalista da sua obra, segue a poética de António Nobre, facto que reconheceu. Por outro lado, a técnica de soneto que a celebrizou pode considerar-se influência de Antero de Quental e de Camões. Os 3 casamentos falhados, as desilusões amorosas e a morte do irmão em 1927, num acidente com o avião que tripulava sobre o Rio Tejo, marcaram profundamente a vida e a obra de Florbela Espanca. A 8 de dezembro de 1930, no dia em que completava 36 anos, agravados os problemas de saúde, sobretudo os de ordem psicológica, Florbela Espanca morreu em Matosinhos. O suicídio foi socialmente manipulado e oficialmente foi apresentada como causa da morte um edema pulmonar. A Florbela Espanca é uma figura muito singular na história da nossa literatura e, sobretudo, na história da literatura do século XX, porque representa uma voz, de alguma forma, atrasada em relação àquilo que eram as vozes do seu tempo, se pensarmos que ela é contemporânea de um movimento tão vanguardista como foi o primeiro modernismo, de Orfeu, mas que, por outro lado, pelo lado, digamos, da sua temática, não tanto da forma que ela utiliza nos seus célebres sonetos, mas pela sua temática, pelos assuntos que aborda, ela está muito à frente da época, na medida em que representa uma figura ilustrativa do que havia de mais avançado na escrita feminina, no que diz respeito à assunção do próprio corpo e dos sentidos, a tal ponto que me parece que seria dificilmente explicável o surto de outras vozes femininas em Portugal. Estou a lembrar-me, por exemplo, de Natália Correia ou de Maria Teresa Horta, sem que tivesse preexistido a voz da Florbela Espanca. Teve uma existência atribulada, justamente porque era uma mulher que vivia as suas emoções de uma forma superlativa. Foram-lhe atribuídos amores e desamores, alguns proibidos, mesmo proibidíssimos, e teve o fim trágico que todos nós conhecemos. Supõe-se que se teria suicidado, mesmo que não tenha sido um suicídio voluntário, foi pelo menos um suicídio larvar, uma forma, digamos, tácita de acabar com ela, consigo mesmo, e isso também atraiu muito da atenção para o caso Florbela Espanca. Apesar de tudo, ela conseguiu na época aquilo que não conseguiam todos os autores do seu tempo. Conseguiu alguma atenção internacional, sobretudo uma repercussão grande da sua obra em Itália, graças a um amigo dela, que era italiano, Guido Patelli, que se encarregou de traduzir, de resto, de forma magnífica, os teus poemas. Posso dizer que há um culto da Florbela Espanca que às vezes atinge as raias do impensável. Esse culto é natural que esteja a esmorecer um pouco,
mas que teve nos anos 40, 50, 60 uma incidência muito particular. Eu recordo-me de ter conhecido um senhor que vivia em Lessa da Palmeira e que era um colecionador, tinha várias coisas, e que entre os objetos que possuía realmente um objeto o mais próximo possível da figura da Florbela Espanca. Qual era esse objeto? Aproveitando a trasladação dos restos mortais da Florbela Espanca de Matosinhos para Vila Viçosa, ele conseguiu subornar um coveiro e ficou na posse de alguns dos ossos da Florbela, que guardava em casa religiosamente, exatamente como se fossem uma relíquia. Isto dá-lhe a dimensão do descomando a que pode chegar alguma do fetichismo literário, mas, por outro lado, mostra que se tratava de uma figura que as pessoas admiravam. Ela era uma mulher lindíssima. As histórias de todas as literaturas, e da portuguesa também, não são propriamente povoadas por mulheres bonitas, são raríssimas até, as mulheres bonitas de grande talento, e a Florbela Espanca, apesar de, como lhe disse no início, estar um pouco fora do seu tempo, era uma mulher de talento indiscutível, diga-se o que se disser. O mais interessante da Florbela Espanca é a sua poesia, muito mais do que a ficção, os contos que publicou, que são interessantes, etc. Mas não atingem o nível da poesia. E eu aconselharia as pessoas a lerem uma coletânea, não é? Os poemas da Florbela Espanca, que inclui a obra poética, Charneca em Flor, Soros de Saudade, essas coisas todas, e de certeza absoluta que vão achar, mesmo os menos apetrechados para a leitura da poesia, vão se interessar com certeza muito. A Agostina Bessa Luís publicou um livro sobre Florbela Espanca, na coleção Obra e o Homem, da Arcádia, já há bastantes anos. E ela contou-me uma outra história que também contribui para a construção do mito da Florbela, que tinha sido convidada pela editora para escrever esse livro. Estava muito hesitante, eu não sabia se deveria ou não escrevê-lo. E estava um dia a conversar com o marido e a discutir essa sua dúvida, essa sua apreensão, e toca o telefone. E ela foi atender o telefone e perguntou: quem fala? E do outro lado uma voz disse: é a Bela, que era o nome porque ela era conhecida. E desligou o telefone, mais nada. Isso dá-lhe uma ideia também de como os escritores são sensíveis a essas ocorrências um pouco mediúnicas ou misteriosas, e também, no caso, tratando-se de uma figura como era a Florbela. Descubra a obra de Florbela Espanca. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.